Deltas! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, Cristiano Sobral, seu professor de Direito Civil e consumidor do Dedicação Delta. Hoje, nós estamos começando mais um novo tema sobre os assuntos essenciais para a sua prova de delegado de polícia. E o tema que a gente vai trabalhar e vai iniciar agora é o tema da responsabilidade civil. Você pode ver aí que eu montei mais um fluxograma, que você tem acesso a esse material, tá? Esse material de apoio, que eu retiro esse fluxograma lá da minha obra, O Direito Civil Sistematizado, obra que com certeza você deve estar utilizando, obra que de coração não é porque é a minha obra, é a obra que eu indico para que você estude para delegado de polícia. Eu não quero que você estude com um manual, não há tempo para que você estude com um manual para o certame de delegado de polícia. Você tem que ir para um esquematizado, um sistematizado, uma sinopse, aí você escolhe, tá? Mas manual, eu prefiro que você não abrace. Você pode até comprar um manual de direito penal, manual de direito constitucional. Agora, manual de direito civil para concurso de Delta não é indicado. Então, por isso, de coração, se você acha que faz sentido você acelerar os seus estudos no direito civil, o Direito Civil Sistematizado é a obra que eu indico para você. Lá da editora Juspodium, minha autoria. Ou o Código Civil Comentado. Eu prefiro que você estude com o Direito Civil Sistematizado, tá bom? Pois bem, o que é a responsabilidade civil, né? O que vem a ser a responsabilidade civil? A responsabilidade civil nada mais é do que um dever sucessivo. Um dever sucessivo que surge em razão da violação de um dever originário. Então, é um dever sucessivo que surge em razão da violação de um dever originário. Um dever esse originário de não causar danos a outrem. A gente baseia esse dever originário numa máxima chamada de, só um instante, de neminem laedere. O que significa neminem laedere, não é? Neminem laedere significa que você não pode causar danos a outrem. Caso você cause danos a uma outra pessoa, você terá o dever sucessivo de reparar esse injusto. Então, é um dever sucessivo porque você violou um dever originário. E essa violação do dever originário faz com que surja esse dever sucessivo de você reparar o injusto causado. Foi, galera? Beleza? Esse é um ponto fundamental para o estudo de todos vocês. Pois bem, e aqui sigamos então com o nosso estudo da responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil é um dever sucessivo que surge em razão da violação de um dever originário. Foi, Cris? Foi. Mas para que eu fale de responsabilidade civil, você está vendo aí no seu fluxograma, na sua tela, eu preciso ter diversos requisitos, diversos pressupostos. E quais são esses requisitos? O primeiro deles é a conduta. Uma conduta que pode ser pautada na licitude ou na ilicitude. Então, uma conduta que pode ser pautada na licitude ou na ilicitude, ok? Na licitude ou na ilicitude. Foi? Então, aqui, ó, muita atenção para esse assunto, um assunto importante para o seu estudo. O fato da pessoa ter agido licitamente exclui o dever dela de indenizar? Não. Exclui a sua ilicitude, mas não excluirá o seu dever de indenizar. Então, vamos dizer, você como delegado de polícia, portando a sua Glock, por exemplo, você ali, agindo em legítima defesa, um meliante veio para cima de você, você sacou e largou 3 pregos no peito desse meliante. Os tiros passaram o peito do meliante e atingiram uma terceira pessoa que nada tinha a ver com o negócio. Nada tinha a ver com a
parada. Bom, você agiu em legítima defesa, porém, você causou danos a uma outra pessoa. O fato de você ter causado danos a uma outra pessoa, surge o dever de indenizar. O seu ato foi lícito, ok? Mas isso não exclui o seu dever de indenizar. Agora, se a sua conduta for ilícita, ou seja, pautada na antijuridicidade, fica muito claro, ok? Fica muito claro. Se a sua conduta for pautada na antijuridicidade, na ilicitude, cito os artigos 186 e 187. Claro que você tem o dever de indenizar. E você, meu amigo delegado de polícia, meu aluno, que está se tornando faixa preta aí no direito civil, muita atenção para o artigo 187 do Código Civil. É um importante artigo, o artigo 187 do Código Civil. E por que é um importante artigo, o artigo 187 do Código Civil, Cris? Pois ele fala do abuso de direito. Quando falamos de abuso de direito, quando trabalhamos o abuso de direito, nós estamos focando na ideia, tá, de termos uma responsabilidade civil de natureza objetiva. Tanto é que vale a pena você fazer uma remissão para o enunciado de número 37 do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal. O enunciado de número 37 do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal. Por exemplo, você pode ver abuso de direito na propriedade, uma questão boa para cair na prova de vocês, o artigo 1228, parágrafo 2º do Código Civil. Atos emulativos, animus nocendi, o uso da propriedade com fim de prejudicar uma outra pessoa. Então, eu irei utilizar a propriedade com o fim de prejudicar uma outra pessoa. Então, ali eu estou abusando do meu direito de proprietário. Ali, abuso do meu direito de proprietário. Tudo bem? Beleza? Faz sentido aí para vocês? Show de bola. E aqui, claramente, fico aqui com a noção de discussão com vocês sobre esse tema, tá? Que no abuso de direito, você vai ter a responsabilidade civil, então, de natureza objetiva. Se eu tenho um ato ilícito subjetivo, aí vamos cair na regra do Código Civil. Como assim, Cris? Na regra do Código Civil. Futuros deltas, muita atenção. A regra da responsabilidade civil no Código Civil é a da responsabilidade civil de natureza subjetiva. A regra é e será da responsabilidade civil de natureza subjetiva. A regra é e será de natureza subjetiva. Cuidado com isso, galera. Cuidado com esse assunto. Cuidado com esse tema, tá? Porque não é que a responsabilidade civil objetiva seja uma exceção, e não é. Não é uma exceção a responsabilidade civil subjetiva. O que existe é um alargamento das hipóteses da ocorrência de responsabilidade civil de natureza objetiva. A regra é a da responsabilização pautada, verificada de acordo com a culpa. Mas não é que a responsabilidade civil objetiva seja uma exceção, porque não é. O que existe hoje é um alargamento das hipóteses de responsabilidade civil objetiva. E você estuda a responsabilidade civil objetiva lá no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. 927, no seu parágrafo único do Código Civil, em que lá analisaremos a responsabilidade civil de natureza objetiva. Ok? Responsabilidade civil de natureza objetiva. E o Código Civil, ele abraça a tese do risco da atividade. O Código Civil, cuidado, doutores, não abraçou a tese do risco integral.
o Código Civil abraçou a tese do risco da atividade. Ok? Beleza? Show de bola. Segundo pressuposto, tá aí, ó. A regra é a culpa. A regra é a culpa. A culpa, ela pode ser lato sensu, que abrange o dolo, ela pode ser stricto sensu, como está aí na sua tela. A culpa, ela pode ser grave, ela pode ser leve, ela pode ser mediana, ela pode ser gravíssima, mas todos os graus de culpa levam a um único caminho. Qual? A indenizabilidade. E quando falamos de culpa, delegados de polícia, dois artigos são extremamente importantes, o 944 e o 945. Então, quando você estuda no 944 e no 945, é preciso que você tenha aí foco. Atenção, 944, 945, ok? 944, 945. Vamos fazer a leitura desses dois artigos? Vou pegar aqui meu Código Civil comentado, da minha autoria, e vamos lá para o 944. Ele diz assim: a indenização mede-se de acordo com a extensão do dano. E agora o que importa? O parágrafo único do artigo 944. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, pode o juiz reduzir equitativamente a indenização. Ou seja, quando o artigo 944, parágrafo único, ele expõe essa regrinha para você, a gente tem que observar que para proceder à quantificação, coloca aí, para proceder à quantificação de uma indenização, devem ser considerados os seguintes requisitos. Número 1, gravidade do dano. Número 2, capacidade econômica da vítima. Então, número 1, gravidade do dano. Número 2, capacidade econômica da vítima. Número 3, grau de culpa e a capacidade econômica do ofensor. Grau de culpa e a capacidade econômica do ofensor. Vamos recapitular? Então, para proceder à quantificação da indenização, devem ser observados alguns requisitos. Primeiro requisito, gravidade do dano. Segundo requisito, capacidade econômica da vítima. Terceiro requisito, grau de culpa e a capacidade econômica do ofensor. Ok? Beleza, gente? Tranquilo? Beleza, 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 beleza. E aí chegamos então ao 945. O 945, ele fala da culpa concorrente. O que é a culpa concorrente? A culpa concorrente é uma ocorrência de redução do valor indenizatório. Ocorrência de redução do valor indenizatório. Então, a culpa concorrente nada mais é do que a ocorrência de redução do valor indenizatório, do quantum indenizatório. Eu irei reduzir o valor indenizatório, do quantum indenizatório. Foi? Beleza? Então, esse é o tema do 945, tá? Agora, culpa concorrente. Você fica pensando assim, eu só falo de culpa concorrente se eu estiver diante de uma hipótese de responsabilização de natureza subjetiva. Cuidado! Olha o que diz o enunciado 459 da 5ª Jornada de Direito Civil, tá? Olha o que ele diz. A conduta da vítima pode ser fator atenuante do nexo de causalidade na responsabilidade civil objetiva. Então, eu posso falar de culpa concorrente, a sua aplicabilidade na responsabilidade civil objetiva? Sim, enunciado 459.
da 5ª jornada de direito civil. Tudo bem? Beleza? Aqui é tema para você focar. Nexo causal, gente. Nexo causal. O que é o nexo causal? É o liame entre a conduta do agente e o resultado danoso. Então, ó, é a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado danoso. Liame entre a conduta do agente e o resultado danoso. Tá aí, tá? Nexo de causalidade. Nexo de causalidade. Liame entre a conduta do agente e o resultado danoso. Seja hipótese de responsabilidade civil objetiva, seja hipótese de responsabilidade civil subjetiva, eu tenho que falar do nexo de causalidade. Ok? A única diferença entre responsabilidade civil subjetiva e objetiva é que na subjetiva eu tenho conduta, eu tenho culpa, eu tenho nexo causal e eu tenho dano. Na subjetiva eu tenho conduta, culpa, nexo causal e o dano. Na responsabilidade civil objetiva, eu tenho conduta, nexo causal e dano. Eu não tenho o elemento culpa, porque na responsabilidade civil objetiva é aquela que independe de culpa. É aquela que independe de culpa. Foi? Beleza? Então esse é um ponto fundamental para você. Pois bem, e aí sigamos aqui, né? Quando a gente fala de nexo de causalidade, a gente fala aí desse liame entre a conduta do agente e o resultado danoso. Aí eu falei os requisitos aí da objetiva e da subjetiva. E chegamos a um ponto principal, que é o ponto do dano, tá? Tá aqui, dano. Por quê? Porque sem dano não há de se falar em responsabilidade. Para que haja dano, para que haja responsabilidade civil, perdão, tem que haver dano, porque não existe responsabilidade civil sem dano, ok? E aí a gente pode falar de um dano material, a gente pode falar de um dano estético, a gente pode falar de um dano moral, a gente pode falar de perda de uma chance, a gente pode falar de desvio produtivo, que é a perda do tempo vital, muito comum nas questões hoje de direito do consumidor, perda do tempo vital. Então, para que ocorra a responsabilidade civil, é preciso que haja dano. É necessário que haja dano. Para que haja responsabilidade civil, é necessário que ocorra dano, ok? É preciso que haja dano, ok? E o dano material? Bom, você muito bem sabe que o dano material, ele divide-se em danos emergentes e também a questão dos lucros cessantes. Deixa eu pegar aqui, então, um espacinho para escrever com vocês. Então, aqui, o dano material, daqui a pouco esse material de apoio está aí para vocês já disponibilizado, né? Então, dano material, danos emergentes e lucros cessantes. O que é um dano emergente? Dano emergente é a perda no patrimônio já existente. O que é o dano emergente? Perda no patrimônio já existente, ok? Então, dano emergente é a perda no patrimônio existente, ok? E lucros cessantes, o próprio nome diz, lucro. Lucro é algo futuro, né? Lucro é aquilo que você deixou de ganhar. Aquilo que você deixa de ganhar é lucro. Lucros cessantes, aquilo que você deixa de ganhar. Então, eu tenho dano material, danos emergentes, lucros cessantes. Devem ser provados, nunca presumidos. Dano moral, violação de 2 direitos da personalidade. Violação de 2 direitos da personalidade. Violação de 2 direitos da
personalidade. E quando nós falamos de dano moral, algumas súmulas do STJ são de extrema relevância para o estudo de vocês, futuros deltas. A súmula 37, 227, 370, 385, 387, 388, 403, 595, 642 e 647. Principalmente essas duas aqui são as últimas súmulas referentes ao tema de dano moral. Então, você tem a súmula 37, a súmula 227, tá? Todas essas súmulas que estão aí na tela. E essas que eu vou marcar de amarelo, ó, súmula aí 370, súmula 388, 403, 595. Todas essas súmulas são súmulas relacionadas ao assunto que destacamos sobre o tema de que, Cris? De dano moral em ré ipsa. Vou fazer uma setinha aqui amarela e vou colocar aqui em ré ipsa. Em ré ipsa. Todas essas súmulas que eu sublinhei aí são dano moral presumido. Então, por exemplo, súmula 370. A apresentação antecipada de cheque pré-datado configura dano moral. Mas, Cris, o cheque não é uma ordem de pagamento à vista? É uma ordem de pagamento à vista o cheque. Ok? O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Todavia, ok? Todavia, uma vez eu falando aqui de cheque, por mais que ele seja uma ordem de pagamento à vista, quando eu pré-dato ou quando eu pós-dato esse cheque, quando eu pré-dato ou quando eu pós-dato esse cheque, ali está configurada a boa-fé objetiva, a confiança, a lealdade. E uma vez fraturada, uma vez rompida essa confiança e essa lealdade, acarretará dano moral de natureza presumida. Súmula 388, que está aí acima, ó. A devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. É uma ocorrência de fato do serviço. Acidente de consumo causado pela falha na prestação de serviço. O cara tem dinheiro, passou o cheque direitinho e o cheque é devolvido indevidamente. Súmula 403. Súmula 403, que é o uso indevido da imagem da pessoa. Pode ter falado super bem da pessoa, mas o fato de ter sido utilizada a sua imagem sem autorização já acarreta dano moral. E esse dano moral é um dano moral de natureza presumida. Súmula 595 do STJ. Súmula 595 do STJ. Essa súmula ela é de extrema importância quando fala que uma pessoa, por exemplo, cursa uma universidade e o diploma não tem o seu devido reconhecimento pelo MEC. Então, a pessoa fica lá sem reconhecimento e há um ato ilícito indenizável, consequentemente, um dano moral de natureza em ré ipsa. Nós temos aqui a súmula 37, possibilidade de acumulação do dano moral com material. Súmula 227, que está ligada ao artigo 52 do Código Civil. A pessoa jurídica pode demandar por um dano moral. A súmula 385, que eu falo que é uma súmula que se bate em cachorro morto. O cara tá com o nome sujo devidamente e indevidamente coloca o nome dele no SPC, no Serasa, por exemplo. Dessa negativação indevida não cabe dano moral, porque há uma legítima pré-inscrição do nome dele. Súmula 387, possibilidade de eu acumular o dano moral com o dano estético, não é? E a súmula 642 e 647, tá? Que eu, salvo engano, está aqui no material de apoio de vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, 642 e 647 aí na sua tela. A 642, o direito à indenização por danos morais transmite-se com falecimento do titular. Isso aqui está totalmente ligado ao artigo 943 do Código Civil. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Foi? E aí
eu vou sair aqui da tela para você ler a súmula 647 comigo. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Ok? Beleza? Então aqui estudamos súmulas sobre o tema de dano moral, súmulas importantíssimas para você. A partir da nossa próxima aula, a gente continua falando de dano moral, vamos falar de perda de uma chance, vamos falar do desvio produtivo, vamos analisar assuntos de extrema relevância sobre o tema de responsabilidade civil. E também faremos já o estudo da responsabilidade civil no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Eu te vejo no próximo encontro. Deltas! Bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada. Chegamos a mais um encontro no nosso curso essencial para delegado de polícia. Tantos certames sendo publicados, muitas pessoas buscando o cargo de Delta. Eu fico muito feliz pelo feedback de vocês mandando mensagem para mim lá no meu Instagram, no @cristianosobral. Fico feliz também de vocês estarem estudando com o direito civil sistematizado. Eu sempre peço para a editora Juspódio manter lá um investimento que seja acessível para todos vocês. Na aula passada, a gente estava falando sobre a responsabilidade civil. A gente falou sobre a conduta lícita e ilícita, falamos de nexo de causalidade, culpa, analisamos o 944 e 945, e aí estávamos falando precisamente sobre o dano moral, e aí eu juntei algumas súmulas para vocês, que são essas aqui, ó. As súmulas 37, 227, ainda seriam outras aqui, ó, 370, falei para vocês que algumas súmulas são exemplos de dano moral de natureza in re ipsa, um dano moral in re ipsa, ou seja, um dano moral presumido, dano moral de natureza presumida. Então, dano in re ipsa é o dano presumido. Aí eu falei da súmula 370, da súmula 388, da súmula 403 e da súmula 595. Eu deixei como destaque para vocês duas súmulas que são as súmulas mais novas sobre o tema de dano moral. A súmula 642, o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular. E isso aqui está totalmente conectado ao artigo 943 do Código Civil. Então, o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Tá? Então, a gente tem aqui um tema bastante importante, recorrente de prova. Digo para todos vocês que aqui é um assunto que cai com muita frequência. Cai com muita frequência, tá? Súmulas do STJ. Súmulas do STJ. Então, assim, é para você decorar esse tema, tá? É para decorar realmente as súmulas, não tem para onde fugir. E aí a gente vai dando seguimento ao estudo. Porque você acabou de ver comigo aí o seguinte, olha, eu tenho duas novas súmulas sobre dano moral. Aí viu na tela comigo. A 642, que eu repito agora para vocês, a súmula 642 do STJ diz: o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. E essa súmula 642 do STJ, ela está intimamente ligada ao artigo 943 do Código Civil. Agora, a súmula 647, a outra súmula mais nova sobre o assunto de dano moral,
diz o seguinte: são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Então, a gente viu aqui algumas súmulas fundamentais: 37, 227, 370, 385, 387, 388, lembrando que a 387 fala da cumulação do dano moral com o dano material. Então, você cumula o dano moral com o dano material e o dano estético. Súmula 387. Por que eu falo da possibilidade da acumulação tríplice? Porque você sabe muito bem que é possível eu cumular o dano moral com o dano material. Súmula 37. Ok? Agora, a súmula 387, ela fala da possibilidade de acumulação do dano moral com o dano estético. E o que seria o dano estético, Cris? O dano estético nada mais é do que uma lesão duradoura. Não há necessidade, cuidado com isso, futuros delegados, não há necessidade que seja uma legião. Ah, a perda de um braço é dano estético? Claro que é. A perda de um braço é um dano estético, é indiscutível isso. Mas eu posso, por exemplo, perder um órgão interno e mesmo assim ser considerado um dano estético, desde que seja uma lesão duradoura. Sendo uma lesão duradoura, há de se falar de dano estético. E além de todos esses danos que a gente falou, dano moral, dano material, dano estético, pode vir a cair na sua prova, né, aquilo que nós chamamos de novos danos. E que novos danos são mais comuns de serem indagados nas provas de delegado de polícia? A perda de uma chance, uma teoria francesa, la perte d'une chance, a perda de uma chance, que é a perda de uma chance séria e real. Trata-se da perda de uma chance séria e real. Isso é perda de uma chance. Chance séria e real, ok? Um clássico recurso para você estudar é o recurso especial 788459 da Bahia, ok? Que é o caso da perda de uma chance, no caso aí precisamente do show do milhão. Então a gente vai ter a perda de uma chance definitivamente ali diante do caso do show do milhão. Existem N hipóteses. Se você pausar a aula agora e fizer uma simples pesquisa de perda de uma chance na jurisprudência, você vai encontrar vasta jurisprudência sobre o assunto. Agora, uma tese que vem numa crescente muito grande e vem caindo nas provas de delta, porque consumidor vem sendo pedido, caiu até superendividamento na prova de delta Rio de Janeiro, que a Lei 14.181, a Lei do Superendividamento, alterou recentemente o Código de Defesa do Consumidor, no ano de 2021. Alterou o artigo 4º, 5º, o 51, 54, o 104. Todos esses artigos foram alterados. Todos esses artigos foram, eles ali, alterados. Inclusive, foi a indagação na prova de delegado Rio de Janeiro, superendividamento. E uma tese que vem crescendo muito para falarmos de responsabilidade civil, dentro do direito do consumidor, pode cair um diálogo entre o direito civil e o direito do consumidor aqui, é a tese do desvio produtivo, ou perda do tempo vital. Tese do desvio produtivo ou perda do tempo vital. É a indenizabilidade em razão da violação do tempo do consumidor. É o consumidor sendo indenizado em razão da violação do seu tempo. Uma vez violado o seu tempo, uma vez destruído o seu tempo vital, há de se falar aí concretamente de um dano moral em razão do seu desvio produtivo. Uma tese que vem crescendo muito, quem encabeça essa tese no nosso país é o professor Marcos Dessoni, tá? E aí ele destaca o tema da violação do tempo, chama de tempo vital, outros autores chamam de perda do tempo útil, né? Perda do tempo livre, mas a tese tecnicamente chamada de desvio produtivo, a indenizabilidade em razão da violação do tempo. Você é meu aluno aqui do Dedicação Delta, então muita atenção para essas teses, são teses importantes.
Continuando aqui nos nossos slides, né? A gente tem o material de apoio que eu trago para vocês. Nos nossos slides agora, você vai observar que eu estou falando aqui com vocês de responsabilidade contratual, ou seja, aquela fundamentada num contrato, a responsabilidade extracontratual, que nós chamamos ela de aquiliana. Cuidado, Delta, responsabilidade civil extracontratual é sinônimo de responsabilidade civil aquiliana. Eu tenho a responsabilidade civil direta, imagina eu, Cristiano, causei um dano. Eu, Cristiano, vou responder por esse dano. E a responsabilidade civil de natureza indireta. Esse é um assunto que cai muito nas provas de delegado de polícia, tá? Então, se você quer aí, e quer não, você tá comigo na turma do Dedicação Delta, estudando comigo para delegado de polícia, você, claro, vai focar no tema responsabilidade civil indireta, que foi objeto de inúmeras provas, tá? O tema, ele é trabalhado no artigo 932. Estou procurando aqui uma tela branca para eu escrever com vocês. Tema foco, que você vai estudar agora, na responsabilidade civil indireta ou pelo fato de outrem, tá? É o caso que se refere ao artigo 932. Então, vou colocar aqui na tela para vocês. E eu quero meus likes, hein? Cadê meus likes aí nessa aula, hein? Cadê meus likes nessa aula? Então, eu vou colocar na tela o artigo 932 do Código Civil. O 932, ele tem um inciso, 2, 3, 4, 5 incisos. Então, todo o artigo 932 do Código Civil trabalha ali, basicamente, com 5 incisos. São 5 incisos que você está vendo aí na tela comigo. O artigo 932, ele fala da responsabilidade civil dos pais, do tutor, do curador, do empregador, do hotel, da hospedaria, onde se albergue por dinheiro, e aqueles que oferem produtos advindos do crime. A indagação que não quer calar é, vem cá, como é que esses caras aí do artigo 932 do Código respondem? Como é que esses caras do artigo 932, inciso 1, 2, 3, 4 e 5 respondem? Porque você sabe muito bem, e você já estudou isso comigo aqui no Dedicação, que a regra é a da responsabilidade civil de natureza subjetiva, ou seja, aquela que se dá mediante a verificação de culpa. Aquela que se dá mediante a verificação de culpa. Então, você pode perceber aqui comigo, tá? E analisar aqui comigo uma situação muito importante e que vale para o nosso estudo, tá? Que o artigo 932, do Código, ele destaca um assunto bem interessante e que vale você ficar atento, que vale você ficar atenta. Vou repetir. A regra no Código Civil é a da responsabilidade civil de natureza subjetiva. Essa é a regra no Código Civil. Responsabilidade civil de natureza subjetiva, ou seja, aquela que se dá mediante a verificação de culpa. Isso significa que a regra no Código Civil é a da análise mediante a verificação de culpa. Não significa que a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que independe da existência de culpa, seja uma exceção. Não é uma exceção. Não se trata de uma exceção. A responsabilidade civil de natureza objetiva, ela não é uma exceção. O que existe hoje é um alargamento das hipóteses de responsabilidade civil objetiva. E a gente vê isso lá no artigo 927, no seu parágrafo único.
927 no seu parágrafo único. Haverá responsabilidade civil, independente da existência de culpa, quando a lei dispuser ou quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco. E aí, quando você estuda comigo aqui o artigo 932, você tem que estudar o artigo 933, ok? Tá? Você tem que estudar o artigo 933 e depois estudar o artigo 934. Então, uma trilogia de artigos, tá? Uma trilogia de artigos. Você estuda o artigo 933, 934, você vai começar 932, 933 e 934, beleza? Tranquilo. Aí, quando você estuda o 933, ele diz assim para você, olha, aqueles que estão no artigo anterior, respondem ainda que não haja culpa de sua parte. Respondem ainda que não haja culpa de sua parte. Isso significa bater aí no ponto, isso significa dizer que todos que se encontram no artigo 932, que se encontra aí na sua tela, respondem de forma objetiva, ou seja, independente da existência de culpa. Todos que estão presentes no artigo 932 respondem independente da existência de culpa. E por quê? Porque a lei assim dedicou no artigo 933. E aí vem em ato contínuo o artigo seguinte, o artigo 934, ok? O 934. O 934 ele diz assim, olha, aquele que indenizar, olha aí, aquele que indenizar, olha o 934 aí em cima, tá? Aquele que indenizar um fato de outrem terá direito de reaver o que houver pago. Aquele que indenizar um fato de outrem terá direito de reaver o que houver pago, vírgula, salvo se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz. Salvo se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz. O que significa destacar o quê? Significa dizer que todo o artigo 932 é de responsabilidade civil objetiva. E com a leitura simples do 934, aquele que indenizar o fato de outro terá direito de reaver o que houver pago, salvo se o causador do dano for descendente seu. Segundo você está vendo aqui, a única hipótese aí na sua tela, a única hipótese que não cabe direito de regresso, a única hipótese que não é cabível o direito de regresso é dos pais contra os filhos. Jamais os pais terão direito de regresso contra os seus filhos. Jamais. Porque o artigo 934, que você está vendo aí na sua tela, ele é claro. Ele é claro. Ele diz, aquele que indenizar um fato de outrem terá direito de reaver o que houver pago, vírgula, salvo se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz. Aí você me fala assim, Cris, mas os pais indenizaram. Aí o moleque hoje alcançou a maioridade civil, tá lá com seus 18 anos. Pode os pais buscarem uma ação regressiva contra eles? Não. Jamais os pais terão direito de regresso contra os seus filhos. Então é muito importante você guardar essa situação do 932 do Código Civil com o 933 e o 934. Você tem que estudar esses três artigos. O primeiro inciso fala da responsabilidade civil dos pais, do tutor, do curador no inciso segundo, do empregador ou comitente, que é aquele que paga a comissão, do hotel ou hospedaria onde se albergue por dinheiro e aqueles que oferem produtos do crime. O 933, ele retrata a ideia do artigo 927 no seu parágrafo único. Porque lá no 927, repito, a regra no Código Civil é a da responsabilidade civil subjetiva.
aquela mediante a verificação de culpa. Não é que a responsabilidade civil objetiva, eu vou repetir isso mais uma vez, seja a exceção. O que existe hoje é um alargamento das hipóteses da responsabilidade civil objetiva. E a lei é clara, haverá a responsabilidade civil objetiva quando a lei disser, e aí na tela você pode ver, o 933 é claro, o 933 fala que aqueles que estão no 932 respondem independente da existência de culpa. Ou quando a atividade desenvolvida for uma atividade de risco. Por exemplo, o hotel, ele desenvolve uma atividade de risco. Se o hóspede causar dano a um outro hóspede ou a um terceiro, esse hotel ou hospedaria será responsabilizado pelo ato praticado pelo hóspede. Pode buscar uma ação regressiva contra esse hóspede? Pode, claro. Mas o hotel ou hospedaria será responsável civilmente no caso concreto. Então, o 932 é um artigo de extrema relevância para o estudo de todos vocês. Ok? Para o estudo de todos vocês. 932, 933 e o artigo 934. Então tá, beleza. Você então estudou um belo artigo comigo, um belo tema de prova, um assunto assim que despenca nas provas sobre a questão aqui, ó, que a gente tratou de responsabilidade civil indireta. Um outro tema que é, inclusive, objeto de exemplo da responsabilidade civil objetiva é o tema referente aos artigos 936, que eu trago aqui, 937, ó, responsabilidade civil por coisa ou fato de animal, e também as hipóteses de coisas caídas ou lançadas. Deltas, antes de a gente passar aí para esse estudo, atentem-se para o 936, o 937 e o 938. Por quê? Porque você está diante do 936, 937, 938, você está diante de hipóteses de responsabilidade civil objetiva. E aí, cuidado, 936 já foi objeto diversas vezes de prova. Responsabilidade do dono ou do detentor do animal. E aqui você tem que ter um cuidado máximo. Por quê? Porque a lei ela traz excludentes da responsabilidade. E eu preciso que você foque nessas excludentes de responsabilidade. Analise essas excludentes de responsabilidade, que são fundamentais para o seu estudo. Aqui ele fala de ruína, 937. Aguiar Dias já dizia, se caiu é porque precisava de reparo. E o 938 ele é campeão também de perguntas nas provas de delta, que ele fala de coisas caídas ou lançadas. Coisas caídas ou lançadas. Então, o exemplo clássico de prova é o vaso de planta na varanda. Tá lá o vaso de planta na varanda ou no parapeito da janela, tem uma forte chuva, um forte vento, cai o vaso de planta. Cai lá o vaso de planta. E aí, olha só, nessa situação concreta, que cai ali o vaso de planta, cai aquela situação ali, tá bem? Ali, quem responde, nesse caso, é o habitante. Então, se vier uma questão que envolva um contrato de locação, por exemplo, se o locador poderá ser acionado, não. Só quem tem ali a posse direta sobre a coisa. A posse direta sobre a coisa. Só quem tem a posse direta sobre a coisa. Tudo bem? Então, aqui, queridos amigos e amigas que me escutam, é necessário que vocês guardem isso. Quem responde é o habitante. E já caiu, certa vez, um caso de condomínio edilício. Então, condomínio edilício. Havia, nesse condomínio, varandas. Toda ali,
prédio formado por varandas. Caiu um vaso de planta num carro. De onde veio esse vaso de planta? Não sei. Não sei de onde veio esse vaso de planta. Não tenho ideia alguma de onde veio esse vaso de planta. E aí, o cara olha para cima e fala, cara, todo mundo tem varanda, todo mundo tem planta. E aí, o que acontece? Se aplica a chamada teoria da pulverização dos danos. Esse que se sentiu lesado, ele vai ingressar com a ação contra todo condomínio edilício. Todo condomínio edilício. Ele irá ingressar com uma ação contra todo condomínio edilício. Todo condomínio edilício. Ele irá ingressar com uma ação. Ok? Então aqui, queridos amigos e amigas que me escutam, você tem que ter a máxima atenção que ali todos os condôminos, nesse caso, como a vítima não sabe quem causou o dano, vai ingressar com ação contra todo condomínio edilício. Se o condomínio descobrir de onde saiu aquele vaso de planta, aí que o condomínio ingresse com uma ação regressiva contra o condômino que causou o dano. Mas a vítima ela não pode ficar sem indenização. Ela não pode ficar no prejuízo. Então, ela ingressa com uma ação contra todo condomínio edilício. É um caso bom de provas, tá? Outro caso bom aí é o caso do 935 do Código Civil. Também costuma cair nas provas de delta. Eu vou sair ali do quadradinho para vocês verem melhor o material. Então, a responsabilidade civil e criminal, ela possui uma comunicação. No entanto, irá prevalecer de forma absoluta o reconhecimento do fato e de autoria na seara penal e diante do 935, porque se constatados fato e autoria no crime, a decisão transita automaticamente no cível. Na prática, o juiz do cível ele suspende o processo até que o caso seja julgado no crime. Nada impede que ele julgue no cível. Não há nenhum mandamento legal para que ele suspenda o processo. Então, a responsabilidade civil e criminal, elas têm essa comunicação, no entanto, irá prevalecer de forma absoluta o reconhecimento do fato de autoria na justiça penal. Não corre prescrição, e aí o 935 está ligado ali ao 200, perdão. Não corre a prescrição antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e esta formará título executivo judicial na jurisdição civil, consoante disposição do CPC. Então, aqui, ó, é um tema bem interessante para cair na prova, tá? Aqui a gente tem as excludentes de ilicitude e excludentes de responsabilidade, que eu vou deixar como material de apoio para a leitura de vocês, tá? A gente tem temas aí que realmente eu deixo como material de apoio para vocês. Legítima defesa, exercício regular de direito, estado de necessidade, tá? Culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, a cláusula de não indenizar, são temas aí que a gente vai ter que ler aí, tá? Beleza? Show? Pessoal, a gente vai passar agora para um tema que é um tema de direito civil e direito do consumidor, que é o tema da responsabilidade. Deixa eu apagar aqui que saiu errado. Responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. E a gente tem dois fundamentos da responsabilidade civil no CDC. A gente tem o fundamento da responsabilidade civil pela ocorrência do vício e pela ocorrência do fato. Vício e fato. O que é vício? Vício, se eu for conceituar aqui para vocês, é uma impropriedade ou inadequação que recai sobre o próprio produto ou serviço. Em síntese, pessoal, o vício ele possui uma natureza intrínseca.
E o fato? O fato também é chamado em provas, principalmente, de acidente de consumo. É o dano que recai sobre o consumidor. Ok? É o dano que recai sobre o consumidor. Diferente do vício, o fato ele tem natureza extrínseca. O fato ele possui uma natureza extrínseca. Então, vamos aqui a um exemplo, tá? Vamos imaginar que eu estou aqui com o iPhone, acabei de comprar esse aparelho celular, estou aqui com o iPhone, fui tirar ele da caixa. Tirei ele da caixa e ele não liga. Estou lá, ele não liga. Não estou conseguindo ligar. Ou seja, o produto tem um vício. Agora, vamos imaginar que o Tiago me liga. Fala, Tiago! Bum! Explodiu, arrancou minha orelha. Ou seja, agora eu estou diante de fato, acidente de consumo. Mas isso a gente vai aprofundar de uma forma muito melhor no nosso próximo encontro, ainda de responsabilidade civil.